O tema da nossa mensagem de hoje é unidade familiar em Cristo. Unidade familiar em Cristo. Deus, Ele constituiu a família para viver unidos com Ele. A igreja não entendeu. Eu e você existimos como família constituída por Deus para vivermos unidos, um só, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Foi para isso que Ele nos constituiu como família. Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós e Ele quer que essa união continue até o dia que nós formos para a glória, em nome de Jesus. União, unidade, viver unidos, ser um só com o Senhor Jesus. É essa dimensão que Deus quer que a igreja dele viva, na mesma fé, no mesmo Espírito e na mesma união. Amém, irmãos? Assim como Jesus vive com o Pai e com o Espírito Santo nessa união, nós como igreja vivemos também nessa mesma união, na mesma fé, no mesmo Espírito Santo que está no Jesus, que está em Deus, está em mim, está em você. Estamos unidos com Cristo através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É pouco? Quer mais? Mais do que isso, não precisamos, é o suficiente. Então nós não podemos desanimar. Não podemos jamais pensar em desistir. Ou então dar um passo atrás, ou parar no meio do caminho. Não. Quem nos colocou em Cristo foi Deus. Presta atenção, igreja de Cristo. Quem nos colocou em Jesus, quem nos inseriu em Jesus, foi Deus, o Pai Todo-Poderoso. E Jesus, Ele, com todo o amor e carinho que tem por mim e por você, meus amados, Ele envia o Espírito Santo para cuidar de mim e de você, todos os dias. Lá em Mateus, não é isso que nós vamos pregar. Lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, Jesus, antes dele ir para a glória, ele já tinha morrido, ressuscitado, e ele já estava, questão de minutos, ele já estava subindo para a glória, mas ele deixou um pequeno mandamento. Ele diz assim no versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mandamento, ele deu esse mandamento. O poder me foi dado, eu transmito para a igreja, vocês vão receber o Espírito Santo, estão capacitados para ir e pregar o evangelho a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele finaliza, no versículo 20, dizendo o seguinte: e eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí ele encerra: amém. Assim seja, em nome de Jesus. Quem disse isso? Quem mandou isso? O Senhor Jesus. Por isso que eu tenho 100% de certeza que Ele se faz presente aqui conosco nesse exato momento, em nome de Jesus. E aonde Ele está, aí a salvação, cura, libertação e milagres acontecem, igreja de Cristo. Então nós precisamos aprender a glorificar o nome de Jesus a todo tempo. Nós precisamos dar glórias a Ele todos os tempos. Nós precisamos confiar nele. Para quê? Precisamos confiar para que Ele se manifeste a cada dia nas nossas vidas. Nós precisamos confiar nele, crer nele, para que Ele possa realizar os milagres e as promessas se cumpram na minha e na sua vida. Se eu ficar simplesmente ali, retraído, e não reagir,
glorificar o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor pode isso, eu confio, eu oro, entrego as minhas causas nas tuas mãos, a minha vida está nas mãos. Eu creio que o Senhor vai converter a minha família, eu creio que o Senhor vai converter o meu filho, eu creio que o Senhor vai converter a minha mãe, eu creio que o Senhor vai converter o meu pai. Se você não for essa pessoa fervorosa em oração todos os dias, Deus não vai manifestar milagre na nossa vida. E Ele quer manifestar os milagres, para quê? Para que o nome dEle seja engrandecido e glorificado, para que o mundo veja que o nosso Deus é diferente do Deus deles. Porque senão não vai fazer diferença nenhuma. Deus não opera na minha vida, eu oro, Deus não responde, eu clamo e Ele não me ouve. O que é que o mundo faz? Não é assim? Eles podem clamar, podem se estrebuchar, podem gritar, Deus não ouve. Por quê? Porque Deus só ouve a oração em nome de Jesus. E o mundo não conhece quem é Jesus, nós conhecemos. Então, no momento que orar, creia em nome de Jesus. Se Deus quer fazer que nós façamos a diferença, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado, e o mundo queira esse Deus nosso. O nosso Deus não é um Deus fracassado, o nosso Deus é um Deus que vence todas as batalhas em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Efésios capítulo 4. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor começa nos falando nesta noite da seguinte maneira: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, Paulo falando, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos em. Aqui o Paulo cita vários itens de qualidades que nós temos, isso são frutos que nós temos que manifestar, para as pessoas precisam ver isso em nós. Aqui ele diz, ele começa falando que temos que ser o quê? Humildes e mansos, mansos e humildes de coração. Nós já aprendemos aqui que ser humilde não tem nada a ver com ser pobre ou miserável, nada disso. Pobreza e miséria não faz parte da vida do povo de Deus, esqueça isso. Humildade é nós ter no nosso coração o entendimento que nós, sem Jesus, não somos capazes de absolutamente nada. Isso é ser humilde. Quando nós reconhecemos que somos espiritualmente insuficientes de fazer qualquer coisa, sem Jesus estar atuando na nossa vida, eu estou sendo humilde, eu estou reconhecendo que eu dependo de Deus para tudo que eu venha fazer. Eu preciso da sua direção, eu preciso do seu amor, eu preciso dos seus cuidados, eu preciso da sua longanimidade, eu preciso da sua bondade, que essas qualidades que ele diz que nós temos que ter e temos que manifestar, humildes, e o que mais ele diz? Humilde e mansos. A pessoa mansa é aquela pessoa que ela suporta, mesmo diante da afronta, ela não se exalta. Ela é uma pessoa controlada. Pastor, eu realmente, eu não consigo me controlar, porque a pessoa me tira do sério. Não permita isso. Nós, quando éramos do mundo, bateu, levou. Por quê? Porque nós agíamos na carne. Hoje, nós temos o Espírito Santo que nos controla. É Ele que nos controla, é Ele que nos faz essas pessoas mansas, é Ele que nos capacita para suportar as afrontas do mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí ele continua falando, ser longânimo é aprender a suportar, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja,
Quando nós temos um coração cheio do amor e da palavra de Deus, nós não temos raiva para odiar ninguém. Mesmo que a pessoa ela esteja errada, nós não vamos odiar esta pessoa. Por quê? Porque nós sabemos quem é que está agindo através dela. O Espírito que está em nós não é o que está naquelas pessoas que têm ódio, têm raiva, que condenam, que aponta, que acusa. O Espírito Santo não é um espírito acusador. É um espírito de amor, de paz, que nos dá a longanimidade para suportarmos as adversidades que venhamos enfrentar no nome do Senhor Jesus. É aí aonde que a palavra diz que tem que existir a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Tem que existir a diferença, porque se não existir a diferença do crente para o mundo, que crente é esse que não mostra as qualidades do seu pai? O mundo mostra a qualidade do pai deles, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer ou para ensinar. Mas o nosso Pai das luzes, Ele nos ensina como nós temos que agir diante de qualquer situação em nome do Senhor Jesus. E aí no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito Santo, procurando estar sempre unido a quem? Ao Espírito Santo, pelo vínculo da paz. E aqui no 4 ele diz: há um só corpo e um só Espírito Santo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor. Esse um só Senhor aqui, nós temos que reconhecer que o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, eles são suficientemente, e nós não necessitamos mais de nenhum Senhor na nossa vida. Ou seja, Deus, Ele é o único Senhor da minha vida, e não existe nenhum Senhor mais que domine a minha vida no nome de Jesus. Uma só fé. A minha fé é firmada única e exclusivamente na palavra de Deus, no Senhor Jesus. Quando nós agimos com esse entendimento e esta sabedoria, nós estamos o quê? Unidos ao Espírito Santo, no nome de Jesus. Somos um só com Ele, em nome de Jesus. Pastor, mas por que é que eu tenho que andar unido ao Espírito Santo? Meu irmão, nem faça essa pergunta, porque é uma pergunta de quem não tem entendimento, mas eu vou te responder se alguém um dia te questionar. Ou então ela diz: mas você não tem o Espírito Santo. Você não vai discutir com ela, porque você sabe que você tem. Nós temos que andar unidos ao Espírito Santo para quê? Para que possamos fazer a vontade do Pai, em nome do Senhor Jesus. Só unido ao Espírito Santo que nós obedecemos a Deus e fazemos o que lhe agrada, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Por isso que a nossa família, ela precisa ser evangelizada para que eles conosco se tornem um em Jesus. A nossa família precisa viver em unidade de espírito, alicerçada na mesma fé de todos, da família e de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é viver em união, no mesmo espírito, na mesma fé, em nome de Jesus. E aqui no 6 ele diz, um só Deus. Um só Deus, eu já expliquei que é reconhecer que nós temos um único Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, não precisamos de nenhum outro Senhor. Aí, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: tem muita gente que demoniza as riquezas, e a riqueza não tem que demonizar, porque a riqueza é um dom de Deus. Só que temos que ter muita sabedoria quando nós falamos nesse assunto de riquezas. O que é que Deus não aprova e Jesus reprova?
é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é reprovado por Deus. Mas não você ter bastante não é reprovado por Deus, porque isso é bênção do Senhor. O que eu não posso é deixar tirar Deus do meu coração como meu único Senhor e deixar esse Senhor das riquezas dominar a minha vida. Isso é o que eu não posso nunca fazer, esta loucura. Porque o Senhor Jesus diz que por causa dessas loucuras e falta de sabedoria, muitos sofreram e passaram por grandes aflições e angústia, porque trocaram Deus pela riqueza. E Deus não se troca, não se vende, não se empresta por nada desta vida. Ele é único e não existe nada mais alto e mais poderoso do que o nosso Deus. Não tem nada acima dele. Tudo está abaixo do Senhor. Então, a quem nós temos a adorar é aquele que está acima de todas as coisas, que é Deus, e não bens materiais, em nome de Jesus. Mas não que Deus vai nos proibir, jamais. Ele quer que seus filhos vivam bem. Ele quer que seus filhos vivam em paz. Ele quer que seus filhos vivam sorrindo, alegres, felizes, vestindo sua melhor roupa, calçando o seu melhor sapato, não para se engrandecer ou para mostrar para o mundo que você pode, não. Isso nós fazemos porque Deus nos dá a condição para isso, e tudo isso que Ele nos dá, e as bênçãos que acontecem, é para testemunhar que o nosso Pai supre todas as nossas necessidades em nome de Jesus. E através do nosso testemunho, nós vamos ganhar outras pessoas para Cristo. Agora eu pergunto para você, quem é que quer seguir o Deus das pessoas miseráveis, das pessoas desgraçadas, das pessoas que não tem nada para comer, não tem um sapato para calçar, e ela diz que tem um Deus? Não, não é esse Deus. Deus não é um Deus de miséria. Deus não é um Deus de pobreza. Deus é um Deus dono do ouro e da prata, mas não temos que correr atrás de ouro nem prata, porque essas bênçãos que precisamos, elas nos alcançam em nome de Jesus. Quando nós temos o entendimento da palavra de Deus, nós seguimos os ensinamentos de Deus da maneira certa, e a palavra de Deus, ela que vai trazer o que precisamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que a maioria das pessoas precisa é aprender da maneira certa para não trocar Deus pelas coisas do mundo em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8, volta um pouco atrás. Nós estamos nas cartas, vamos para os evangelhos. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo de número 23 ao 27. Eu já estou achando aqui. Quem está no celular é rapidinho, né? Amém, queridos? Vinte e três ao 27. Aqui nós vamos ver o Senhor Jesus, que está aqui conosco, para nos encorajar e dizer para nós que enquanto estivermos com Ele nesse barco, que aqui é como se fosse um barco, a igreja dele, podemos andar em paz, porque Ele está cuidando de cada um de nós, no nome de Jesus. Ele está dizendo para que nós não temamos, não se assuste, porque Ele está no controle. Ele é o capitão que rema esse barco, e as tempestades virão? Sim, mas Ele vai acalmar todas elas, em nome de Jesus. Entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram, falando do Senhor Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava como mesmo, irmãos? Como é que uma pessoa, diante da morte, dorme? Quem é que provocou essa tempestade?
Foi ele próprio. E ali ele estava botando à prova os seus discípulos. E eu quero dizer para a igreja de Cristo, que muitas das vezes Deus nos coloca à prova assim. Ele, não é que ele coloca à prova, ele testa a nossa fé. Ele testa, mas só um pouquinho. Porque ele sabe quem é que suporta e quem é que não suporta. E Deus jamais ele vai fazer algo para causar mal para ninguém. Muitas das vezes nós passamos por aflições e nós não entendemos. E aí, ao invés de buscar o entendimento, clamar aos céus e pedir o discernimento e conversar com Deus, para que Ele nos mostre e nos fale. Por que é que estamos passando por aquilo? Não. Simplesmente nós começamos até a murmurar, reclamar, porque Deus não me ouve. Eu acho que não está adiantando mais eu ir na igreja. Meu irmão, isso é pensamento de gente que não conhece a verdade. Jesus, ele diz que nesta vida nós passaríamos por muitas aflições. Só que ele não disse que nós iríamos ficar em aflição. Ele falou, vocês vão passar. Nenhuma tempestade ela vem para ela perdurar, para ela permanecer. Ela vem, mas ela passa. E depois, quando ela passa, o que é que acontece? A calma, a paz. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo tranquilamente. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que pereçamos. E ele disse-lhe, por que temais, homens de pequena fé? Eu imagino a calma do Senhor Jesus. Eu imagino o Senhor Jesus dormindo, né, com toda a calma dele, olhando para eles, e ele, olha a resposta dele, por que vocês estão com medo, homem? Vocês não têm fé no coração de vocês, não? E aqueles homens não entenderam, desesperado, e Jesus com toda a calma do mundo. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguisse uma grande bonança. Jesus aqui, ele estava em carne e osso naquele barco. Ele permitiu que aquilo acontecesse para ver se realmente os seus discípulos estavam preparados. Os discípulos deles poderiam muito bem mandar aquele vento e o mar se acalmar e eles se acalmariam. Só que eles não tinham confiança e nem tinham fé no seu coração. Porque eles andavam na sombra do Senhor Jesus, Jesus fazia tudo por eles. Hoje o Senhor Jesus, ele subiu e ele enviou o Espírito Santo. E ele disse que todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra. E esse poder ele transmitiu para a igreja dele, que sou eu e você, irmãos. E no momento que as tempestades se levantar, as tempestades da vida, elas vêm de todas as formas. Isso aqui é uma figura que o Senhor Jesus deixou escrito aqui na Bíblia para nosso entendimento e que tenhamos sabedoria. As tempestades, elas vêm de toda forma para nós. Elas vêm, porque ele avisou que nesse mundo as aflições viriam, e aqui as aflições, elas acontecem através das tempestades que nós enfrentamos. É uma doença ou talvez física, ou talvez num familiar, é alguma coisa que acontece nas nossas vidas, em qualquer área, talvez espiritual, financeira, profissional, saúde, familiar. É tempestade que acontece à nossa volta, ou então até vem para tentar nos atingir. Mas o que é que nós precisamos fazer? Nós temos que guardar a palavra no nosso coração, para que à luz da palavra de Deus nós venhamos repreender essas tempestades que tentam nos atingir, ou tirar a nossa paz, ou tirar o nosso ânimo e dizer que nós não vamos conseguir. Tudo invenção e mentira do diabo. No momento que a tempestade ela vem, Satanás ele se intromete ali no meio dela,
para lançar pensamentos de derrota, de fracasso, lançar o desânimo, colocar tristeza, dizer que você não vai sair dessa. Mentira! O que é que eu tenho que fazer, pastor, quando eu enfrentar essa situação? Fazer igual Jesus fez, se levantar contra aquele mal, porque aqui Jesus fez em pessoa, só que ele não vem mais aqui na terra fazer nada disso do que ele fez. Agora é por conta minha e sua. A obra de Deus aqui na terra é feita através de mim e de você, com a ajuda daquele que está aqui conosco, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus, ele disse, eu citei o Evangelho de Mateus, capítulo 20, aonde ele diz que todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra. E muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que Jesus nos orienta através do Espírito Santo, nos ensina na sua palavra a cada dia. Se Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra, quem é que está aqui na terra para exercer o poder que Jesus nos transmitiu? A igreja dele. E quem é a igreja dele? Eu e você. Está fácil de entender, meus amados irmãos. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, nós vamos fazer maiores obras do que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Não sou eu que estou falando, quem falou foi o próprio Jesus, que nós podemos fazer maiores obras do que ele fez quando ele esteve aqui na terra. O que nós precisamos é nos levantar contra qualquer situação que venha contra nós e usar o poder do nome de Jesus e desfazer esse mal, manter ele longe de nós. Se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos perdendo tempo, estamos dizendo para o diabo que ele tem poder sobre as nossas vidas, e o que Jesus fez não adiantou para nós. Se Jesus disse que ele já levou consigo as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas já fomos curados, sarados, libertos e transformados, quem é Satanás para vir dizer que esta palavra não é a verdade? Então, nós precisamos ser vigilantes e rápido para agir. Jesus disse, não temas, e no final ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, quando Jesus diz que ele está conosco todos os dias, é nos dias bons e nos dias maus, é nos dias de alegria e nos dias de tristeza, é nos dias de saúde e nos dias de doença, é nos dias de perturbação e nos dias de livramentos. Todos os dias ele está comigo e com você, queridos. Ele não está comigo só quando eu estou com sombra e água fresca, ou quando eu estou feliz. Não, ele está comigo na tristeza, na saúde, ele está comigo em todas as situações. O que eu preciso é crer que ele é comigo. Eu creio que o Senhor é comigo, eu não aceito essa situação, porque não vem de ti, e nada que não vem do Senhor não faz parte mais da minha vida, nem da minha família, fora Satanás, em nome de Jesus. É assim, meu irmão, é guerra. E nesta guerra, Jesus já venceu por mim e por você, queridos. Amém, irmãos? Aquela resistência que aquele família nosso tem para não vir para a igreja conosco, essa resistência está quebrada, mas é uma resistência tão satânica, que não é com uma oração, ou 1 mês, ou 2 meses de oração em jejum, não. É anos de oração, porque é luta. Muitas das vezes, você ora 1 ano e venceu a batalha. Mas se com 1 ano a batalha não foi vencida, ore mais. Enquanto você não vê os seus pedidos atendidos, não desista. Continue perseverando até o fim, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Não existe demônio que resista a uma oração em nome do Senhor Jesus. Não existe cadeias que não seja quebrada no poder do nome de Jesus. É só dar a ordem, crer e não duvidar, e glorificar o nome do Senhor. O nosso Deus é vivo e todo o poder está com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui no final ele diz, no versículo 27, encerrando aqui, ó,
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ô irmão, presta atenção numa coisa. Olha o que aqueles discípulos estavam com Jesus e andavam com Jesus. Olha o que eles falaram aqui no final. Mas que homem é esse? Veja que eles não conheciam quem era Jesus, muito menos ter fé para repreender os ventos e a tempestade e o mar. Mas nós conhecemos e sabemos quem é Jesus. Sabemos quem é o Espírito Santo. E temos a certeza que Ele está conosco para nos ajudar a vencer as dificuldades desta vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer mesmo? Confiar nele, crer nele, porque quem tem o poder é Ele, não é os demônios não. O demônio tem força, mas quem tem o poder é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus, e eles já foram todos derrotados, só que eles são espíritos que não desistem fácil, mas quando nós usamos da autoridade que Deus nos deu, eles têm que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Só para encerrar, João capítulo 3, para nós encerrarmos e orar. Aqui fala do amor de Deus pela família. João 3, Evangelho de João capítulo 3. Aleluia. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Isso aqui, ó, Jesus fez isso por amor a mim e toda a nossa família, em nome de Jesus. Foi por amor que Jesus entregou a sua vida, em resgate de mim e de toda a nossa família. Por isso que você tem que todo dia, nas suas orações, apresentar a sua família diante de Deus. Você não abre mão da promessa do Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Josué confessou isso. Josué, ele disse: se o mundo não quiser Deus, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Temos que ser decididos que nós queremos ir morar no reino dos céus. E nós não vamos só, vamos levar toda a nossa família, porque afinal de contas, a minha família e a sua família foi Deus que nos deu, em nome de Jesus. E aquilo que Deus nos dá, de maneira nenhuma nós vamos lançar fora, ou vamos duvidar que foi Deus que nos deu. É propriedade de Deus. O inimigo está tentando manter uma força sobre eles, mas eles não têm o poder de tomar aquela alma nas mãos dele, porque aquela alma já foi comprada com o sangue de Jesus. E aqui a palavra é muito clara, quando a palavra diz, ó, porque Deus amou o mundo, amou os nossos familiares, assim como amou a mim e a você, a ponto de entregar Jesus para resgatar cada um de nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coisa linda demais isso daqui. E olha o 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que as pessoas ou o mundo fossem salvos por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está. Então, o Evangelho tem que ser pregado para todos, para que as pessoas queiram, e se não quiserem, ela já ouviu. Mas Deus não quer que ninguém parta desse mundo para o outro sem o conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarde essa palavra do seu coração, feche a sua Bíblia, se coloque de pé.